Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a mente da banca para o tema Direitos Humanos. Vamos analisar questões da IDECAM, lembrando sempre que a excelência é um hábito. Para aproveitar melhor este material, pause o vídeo ao ver uma questão. Tente resolvê-la, anote sua resposta e depois solte o play para conferir a explicação correta. Primeira questão. As regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça juvenil, adotadas pela Resolução nº 4033-avos da Assembleia Geral, de 29 de novembro de 1985, também são chamadas de regras de Beijing. As regras mínimas são deliberadamente formuladas para serem aplicáveis dentro de diferentes sistemas jurídicos e, ao mesmo tempo, para estabelecer alguns padrões mínimos para o tratamento de adolescentes a quem se atribui prática de ato infracional, sob qualquer definição de adolescente e sob qualquer sistema de tratamento de adolescentes a quem se atribui prática de ato infracional. As regras devem ser sempre aplicadas de forma imparcial e sem distinção de qualquer tipo e, por extensão, como corretamente exposto apenas em enfatizar o bem-estar de adolescentes, e deve assegurar que qualquer resposta aos adolescentes a quem se atribui prática de ato infracional seja sempre proporcional às circunstâncias dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e da infração. Garantir condições processuais básicas, como a presunção de inocência, o direito de ser notificado das acusações, o direito de permanecer em silêncio, dentre outros. Garantir a devida prestação de contas em todas as fases e níveis no exercício dessa discricionariedade. Processar adultos, as jovens em cumprimento de medida socioeducativa, dependendo, é claro, de cada limite de idade determinado. Reconhecer o conceito de idade de responsabilidade penal de adolescentes, o início dessa idade não deve ser fixado em faixa etária muito baixa, tendo em vista os fatores de maturidade emocional, mental e intelectual. O gabarito é a letra D. A chave aqui é a extensão do âmbito de aplicação. O item 3,3 das regras de Beijing recomenda estender os princípios protetivos também a jovens adultos infratores. Segunda questão. Nos termos do Decreto nº 12.341/2024, constituem princípios gerais do uso da força em segurança pública: a legalidade, a eficiência, a economicidade, a moralidade, a publicidade e a supremacia do interesse público. A legalidade, a precaução, a necessidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a responsabilização e a não discriminação. A legalidade, a hierarquia, a disciplina, a oportunidade e a conveniência administrativa. A legalidade, a eficiência, a transparência, a prevenção e a repressão qualificada. A legalidade, a autoridade, a coercitividade, a autotutela e a indisponibilidade do interesse público. A alternativa correta é a B. A legalidade, a precaução, a necessidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a responsabilização e a não discriminação. A resposta reflete a literalidade do artigo 2º do Decreto nº 12.341/2024, que atualizou e regulamentou os princípios gerais do uso da força e de instrumentos de menor potencial ofensivo em segurança pública. As outras opções tentam confundir misturando princípios específicos do uso da força com princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, presentes na A e D. Atributos do poder de polícia, coercitividade, autoridade, presentes na E. Critérios do mérito administrativo, conveniência e oportunidade, presentes na C. Terceira questão. Sobre a CEDAW, a Carta de Direitos Humanos das Mulheres. Vamos identificar o compromisso correto dos Estados-partes conforme o artigo 2º. Analise as alternativas B e C. Qual delas descreve os deveres gerais dos Estados de forma precisa segundo este tratado internacional? Agora, veja as alternativas D e E. Avalie qual delas está tecnicamente correta de acordo com a Convenção. O gabarito é a C. Ela é a única que traz corretamente as alíneas do artigo 2º. As outras opções misturam dispositivos de diferentes artigos da CEDAW para confundir o candidato. Quarta questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948,
tem como fundamento básico o reconhecimento de que os direitos humanos são garantias exclusivas de Estados soberanos em sua ação interna. Os direitos humanos só se aplicam a indivíduos maiores de idade e com plena capacidade jurídica. Todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direitos, devendo agir com espírito de fraternidade. Os direitos reconhecidos na Declaração podem ser retirados em casos de segurança nacional. A Declaração confere aos Estados total discricionariedade para limitar direitos fundamentais. O gabarito é a letra C, que reproduz literalmente o artigo 1º da DUDH. Os direitos humanos são a base da liberdade, igualdade e fraternidade de todo ser humano. Quinta questão. O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Crianças dispõe que os Estados-partes garantirão a plena aplicação dos direitos de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde, envidando esforços para adotar medidas apropriadas que assegurem às mães adequada assistência médica no pós-natal, que é o momento em que a criança chega ao mundo. Assegurem a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados mais graves e custosos de saúde. Desenvolvam a assistência médica curativa, a orientação aos pais e a educação e serviços de planejamento familiar. Promovam e incentivem a cooperação entre os estados e municípios do país, com vistas a lograr, progressivamente, a plena efetivação do direito reconhecido. Desenvolvam a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e serviços de planejamento familiar. A alternativa correta é a E. É a transcrição literal do artigo 24, a linha F'. A banca tentou trocar termos como preventiva por curativa nas outras opções para testar seu conhecimento. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Crianças, os Estados-partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de determinadas diretrizes, salvo desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial. Imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas. Imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país de origem e aos das civilizações diferentes da sua. Preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre, com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena. Imbuir na criança o desrespeito ao meio ambiente. A alternativa correta é a E. Imbuir na criança o desrespeito ao meio ambiente. A questão pede a exceção, salvo. O erro da alternativa E é grosseiro e proposital. O artigo 29, a linha E, da Convenção, estabelece exatamente o oposto, determinando que a educação deve desenvolver o respeito pelo meio ambiente natural. As alternativas A, B, C e D estão perfeitas e reproduzem literalmente as alíneas A, B, C e D do mesmo artigo 29 do Tratado. Encerramos aqui a análise dessas questões. Lembre-se sempre da máxima: a excelência não é um ato isolado, mas um hábito constante em seus estudos. Continue focado em sua preparação.